Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sobre Depois do Fim. O tema de hoje é quando um irmão vira a eternidade. A nossa convidada, ela perdeu o irmão, jovem, cheio de vida, com planos ainda pela metade. Ela viu a doença, a esperança, a luta, a despedida. E mais do que tudo, ela viu o mundo continuar, como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu. Hoje, ela nos conta como foi caminhar por esse vale escuro e encontrar aos poucos pequenos raios de luz. Vamos falar de saudade, de fé, de recomeço e de como se vive com uma ausência que nunca se preenche, mas que de algum jeito vira presença. Se você já perdeu alguém, essa conversa é sua. Se você ama alguém, essa conversa também é sua. Então, ouça com o coração aberto, porque onde existe amor, também existe luto. E onde existe luto, pode existir um dia paz. Ariane, seja muito bem-vinda. Eu tenho muito orgulho de você como mulher, eu tenho muito orgulho da sua trajetória de vida e mais ainda de como você encarou todo esse processo do luto do teu irmão. Então, fica à vontade para se apresentar. Eu agradeço muito o convite de estar aqui, parabenizo, a ideia desse podcast, porque é um tema que não é falado, é algo que não é abordado. Alguns por medo, de falar, vou falar sobre quem partiu, vou gerar um climão, ou vou deixar a pessoa triste, e acaba evitando o assunto, Eu acho que quando perde-se alguém, é muito falado no início, e depois tudo que puder ser evitado acontece. Então, parabéns pelo podcast, Obrigada. Muito obrigada pelo convite. E o fato de eu estar aqui é ter um intuito mesmo de poder ajudar as pessoas que estão passando por isso e as que vierem a passar. Então, eu sou casada, com o Mário, tenho 2 filhos, a Lavínia de 13 anos, o Augusto de 5. Então, a gente vive a nossa vida aí perante aos conflitos e as coisas que acontecem, tentando seguir, Então... Equilibrar todos os pratinhos. Sim. E tem dias que a gente não consegue equilibrar. Tem um pratinho que cai, que quebra e tá tudo bem, Exatamente. Então, a vida vai seguindo, Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, a história de uma pessoa muito importante para mim e a história da minha família. Muito bem. Ariane, qual que é a lembrança mais viva que você tem do teu irmão? Até se você se sentir à vontade, claro, para contextualizar um pouquinho, como que foi a perda dele. Sim. E como ele se faz presente até hoje na sua vida. Qual que é a lembrança ali que tá muito viva sempre? Claro, O Peterson, é o nome, mas a gente sempre chamou de Pepe, que é o apelido aí. Então, assim, nós, por ele ser o meu irmão mais velho, temos diferença de 6 anos e meio, nós somos em 3, O Peterson, a Ariane e o David. E então, a diferença de 6 anos e meio, 7 entre nós. Então, eu nasci, ele já existia. Então, a minha referência de ter alguém do meu lado sempre foi do meu irmão, porque meus pais saíam para trabalhar, nós ficávamos juntos, muitas vezes íamos juntos para a escola, ele, por ser mais velho, cozinhava, esquentava comida, ajudava a cuidar, que naquela época tinha muito disso, dos irmãos mais velhos cuidarem dos mais novos para os pais poderem trabalhar. E assim fui eu com o David, o meu irmão mais novo. Então, assim, o Peterson era aquela coisa sempre tá aqui. Se eu precisar de alguma coisa, quem vai me ajudar? Ele, Então, desde escola, então nós fomos juntos, em todos os processos. Escola, depois namoradinhos, então a gente compartilhava muitas coisas, depois balada juntos, Então, assim, é difícil eu pontuar qual é a memória, a lembrança que eu tenho mais viva dele, porque ele esteve na minha vida, aí por muito tempo, Então, é algo que tudo me lembra ele, Tudo, porque além de sermos irmãos, não tinha muito aquela coisa a gente brigar, ficar sem se falar, não gosto dele, ele é chato, não. Nós sempre brincávamos juntos, saíamos juntos, compartilhávamos as coisas, Então, eles
se arrumava e ia pro meu quarto, e essa roupa tá boa? Eu falava, mais ou menos, pra onde você vai? Ah, não, tá boa. Ou ele chegar e já ir pro meu quarto, nossa, nem te conto, né? Então, assim, a gente sempre compartilhava muito. Até mesmo depois que nós nos casamos, ele e eu nos marcávamos nos encontrar de sexta-feira para almoçarmos juntos, só eu e ele, para pôr o papo de ir mesmo. E também durante a semana, às vezes a gente se encontrava na casa dos meus pais, mas era falando no celular, WhatsApp, ligação, manhã, tarde e noite. Então, sempre foi assim. Eles sabiam onde eu estava, meus pais não. Né? Então, todas as memórias são muito vivas, né? Porque em tudo lembro ele. E assim, você falou uma coisa interessante, né? Porque ele, irmão mais velho. Então, quer dizer, você, até a perda dele, não sabia como era viver sem ele. Sim. Que quando você chegou ao mundo, ele já estava, né? Exato. Então, provavelmente ele que estava ali quando você chegou, recém-nascido, em casa e tal. Então, todo o seu desenvolvimento, né, realmente, ele estava presente, de uma forma ou de outra. Exato. Então, a perda dele trouxe para você, eu penso que escancarou para você, até um encontro consigo mesma, né? Poxa, quem eu sou agora? Sim, porque ele levou todo, né? Então, assim, às vezes uma piadinha, uma brincadeirinha de família, ou às vezes algo que aconteceu entre nós, pai, mãe, irmãos, quem sabia era ele. Então, com quem que eu vou relembrar aquele fato engraçado que aconteceu num almoço? Porque ele era aquele que ia contextualizar a história, né? Ia fazer uma piadinha, ela lembrar, tirar um sarro, e aí ele não estava mais presente, né? Você pediu para eu abordar um pouco, né, a história do Peterson. Sempre foi uma pessoa totalmente saudável, praticava atividade física, fazia musculação, se alimentava bem, não fumava, não bebia. Então, de casa foi o que sempre se cuidou, melhor. Né? E aí ele casou, tudo, atividade física, sempre muito vaidoso também, né? Ele era dentista, né? Se formou, era endodontista, né? Eu até tenho uma dificuldade muito grande, Mariana, em falar era. Porque ele tá presente, né? Exato. Então, assim, é difícil falar era, porque ele foi dentista e, tipo, ele é dentista, né? Porque ele levou com ele a profissão, né? Então, a palavra, às vezes, era, eu tenho um pouco de dificuldade em falar era assim ou era aquilo, né? Ou eu tinha um irmão. Ele não deixou de ser. Exato. Eu tenho um irmão mais velho, mas não está mais aqui, né? Então, ele sempre, quando pequeno, tinha alguns problemas de asma, bronquite, como toda criança. Só que teve um período, mais ou menos aí, que ele começou a ter umas tosses, falta de ar, procurou médico, né? Foi no pneumologista, que a princípio foi diagnosticado como uma asma, mas não passava, ele começou a sentir mais dor, foi pro médico, chegou lá, falou, olha, você tá com 1 litro de água no coração. E ele falou, nossa, mas pode ser o quê? Pode ser uma infecção, um trauma, enfim. Foi investigar, né? Ficou internado, passou por uma cirurgia para tirar essa água do coração e a pele do pericárdio foi para análise, para ver o que poderia ter sido esse acúmulo de água no coração, né? E aí, quando voltou o resultado dos exames, viu que era uma metástase no coração, algo muito raro a acontecer, né? Então, coração e pulmão. Né? E aí foi investigar da onde seria o tumor primário e era um tumor primário em intestino. Porém, ele se queixava às vezes de intestino preso, tinha procurado médicos, mas sempre falavam que era, é normal, toma mais água, consome fibra. Por quê? Ele não tinha 40 anos ainda. E a maioria dos médicos prescrevem colonoscopia após os 40 anos. Infelizmente, né, não se trabalha muito na prevenção. Nosso sonho como profissionais da área da saúde é prevenir, mas tem uma faixa etária aí tabu. Então, como ele não tinha sangue nas fezes, as fezes normal, apenas o intestino preso, não foi prescrito a colonoscopia. Né? Aí teve alguns episódios que ele sentia algum cheiro de fumaça, perguntava pra gente, não, foi fazer uma tomo de cérebro, não tinha nada, mas era metástase no pulmão. Então, é aquela coisa, se tá doendo a cabeça, vamos olhar só pra cabeça, que é algo errado ao meu ponto de vista, e é o que eu faço diferente no consultório. Mas, teve o diagnóstico, ele fez a quimioterapia, por ser novo, saudável, não teve nenhuma intercorrência, a medicação foi super bem, né? Então, e você acompanhou bastante isso, sim, né? Eu me recordo, assim, de você acompanhá-lo, aquela parceria,
penso que intensificou, né? Exato. Mais ainda durante o tratamento dele, assim, Sim, a irmandade mesmo. Exato, porque o diagnóstico, ele que me falou, então no hospital eu que ia, ele ia fazer uma toma, eu que ficava na salinha com os médicos olhando, ia fazer um exame, eu que acompanhava. Por quê? Ele queria que eu fosse. Porque eu era aquele tipo de pessoa que ele podia falar tudo que ele quisesse, eu não ia julgar. Entendeu? Eu tô com medo. Que medo. Não. Eu Era um espaço seguro para ele. Exatamente. Ele sabia que qualquer notícia, qualquer coisa, eu sempre falaria a verdade, né? Então, eu sempre brincava, quebrava aquela situação, mas também quando ele precisava de acolhimento, também era aquele bom ouvido, né? Então, foi feito todos os exames, aí ele fez a retirada do tumor primário, tá? Então, assim, quando recebeu a notícia, já falou que era um câncer muito avançado, que ele teria pouca, né, expectativa aí. Só que ele falou muito, o sentido que eu levo isso para a vida toda. Ele falou que, bom, se eu tenho um problema e a ferramenta que eu tenho é a quimioterapia, eu vou utilizar dessa ferramenta para enfrentar. Né? E ele fazia químio numa semana, na outra semana ele ia trabalhar normalmente, e ele usava uma frase que eu também levo para a vida toda e compartilho com os pacientes, que é o quê? Eu me trato para viver. Então, eu não vivo pro tratamento. Então, de final de semana, ele saía, ele curtia. Ele queria muito que todos nós fôssemos viajar para Orlando, em família, nós fomos. Então, assim, ele viveu a vida dele fazendo o tratamento, trabalhando, curtindo, né, como ele pôde. Então, fez a cirurgia de intestino e voltou para a químio. Então, quando o corpo entra com a medicação novamente, não é tanto sucesso quanto o de primeira. Aí, trocou a medicação porque deu um processo alérgico e ele já estava na terceira medicação, né? Então, ele falou, olha, eu tô sentindo meu corpo mais fraco, porque às vezes eu questionei, falei, você perdeu sua fé? Aí, de melhorar, ele falou, não é questão disso, é questão de eu aceitar o que está acontecendo e ter a percepção do meu corpo. Isso que eu ia dizer, ter o entendimento. Ele também, como profissional da saúde, e assim, tão ali esperançoso também com o tratamento, mas tinha um entendimento, né, sobre o próprio corpo também. Então, ele percebia que ele estava mais fraco, trocou a medicação, tinha picos de irritabilidade, mais inchado, sentia que não estava melhorando, né? Aí ele teve uma metástase óssea em cervical, onde ele precisou fazer a rádio, que comprometeu bastante, machucou bastante, né, a garganta. Então, ele veio passando por isso, mas sempre assim, encarando de frente, né? Ele nunca falou, vou desistir do tratamento, porque ele sempre usou isso como se fosse uma ferramenta. Mas ele deixou uma forma de aprendizado para todos nós, porque ele conseguiu viver todos os momentos. Então, ele observava um, observava o outro, ele queria estar junto, queria estar curtindo. Tanto que, entre descobrir e falecer, foram 2 anos e 1 mês. Né? Então, nesse período que ele se tratou, ele fez tudo o que ele podia, né? Então, assim, não era aquela coisa, eu sei que eu vou morrer, eu tenho que aproveitar a vida. E ele era muito sarrista, né? Vou até falar algo que ele falou que é muito engraçado. Ele falou assim, olha, todos nós sabemos que vamos morrer, né? Eu falei, a única isso é verdade. certeza, né, que temos. Eu costumo dizer isso, que a partir do momento que nascemos, a única certeza é que um dia a gente vai morrer. Exatamente. Né? Não sabemos como vai ser nossa vida entre o nascer e o morrer, mas que vai morrer é fato. E aí ele falou assim, nossa, mas o duro, né? Ele gostava muito de séries e acompanhava Game of Thrones. Tá. Né? Então ele pegou e falou assim, nossa, eu sei que eu vou morrer, né, um dia, tal, mas eu ter certeza que eu vou morrer e não vou saber o final do Game of Thrones é de cair, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que você tá falando? Ele falou, pois é, você já parou pra pensar que eu tô acompanhando a série inteira? Era importante pra ele isso, e né? Eu posso morrer, não vou tinha saber um o sentido, final. ele Eu falei, saber. Como que você é palhaço, né? Então, assim, ele sempre foi dessa forma. Ele não se colocou em lugar de vítima também, não, né? Não. Então, era muito legal isso. Ele faleceu aos 39 anos, né? Ele ia fazer a quimio comum de comum, né? Começou a apresentar febre, e aí ele foi ao hospital e viu que ele estava com uma infecção e foi ver que era por Staphylococcus, a pneumonia no pulmão. E o pulmão era justamente o tendão de Aquiles dele, onde tinha a metástase, né? Então, ele internou na sexta, aí sábado estava super bem, e aí domingo ele já começou com bastante desconforto respiratório, onde ele falou, olha, eu já tomei a medicação mais forte e não tá adiantando. Eu falei, nossa, eu não acredito e tal. Eu falei, espera, vamos ver como o corpo vai reagir. E ele sempre falava, se eu internar, eu não saio mais.
E aí ele teve esse desconforto respiratório, né? Meus pais foram visitar no domingo, tudo. E aí na segunda, ele me liga do hospital. Então ele falou, ou ele brincava, me chamava de cabeça, oi cabeça. Eu falei, oi, o que que foi? Aí eu falei, então, vão me entubar. Eu falei, nossa, mas por quê? Aí ele falou, não, mas eu tô só te ligando para agradecer tudo que você fez por mim, toda a parceria, te pedir para continuar cuidando de todos quando você sempre cuidou. E eu falei, o quê? Você tá se despedindo de mim? Pera aí que eu vou para aí agora. Entender o que estava acontecendo. E aí peguei meu carro, não sei como eu cheguei no hospital, assim, é coisa de Deus, porque foi muito rápido. Deixei minha filha na recepção com as recepcionistas e subi pra UTI. E aí ele me falou isso. Eu falei, não, pera lá, deixa eu conversar com os médicos, né? Você teve a oportunidade, então, né? Antes dele ser, que aí ter esse contato. Sim, que aí eu falo que ou é um presente, né? E aí eu falei com o médico, falei, como que tá a situação? O quadro falou, olha, ele tá com muito desconforto respiratório, isso é muito ruim. A gente já entrou com todas as medicações, ele não tá respondendo. Então é muito sofrido sentir falta de ar. Por isso que ele vai ser entubado. Aí eu entrei, ele falou, e aí? Aí eu falei, foi o que você falou mesmo. Aí ele falou, não falei? E aí foi aquela hora que eu falei, nossa, meu mundo caiu, né? Tá acontecendo de verdade, De verdade, né? porque durante o tratamento eu via ele indo um pouco a cada dia. O luto, ele vai acontecendo gradativamente, Exatamente, porque você sabe que é algo que vai acontecer, que tá ali, você não sabe quando, mas que é uma forma mesmo de você tentar se preparar para aquilo. E aí eu falei, poxa, e agora? Como que eu vou ficar sem você, né? Aí a gente brincava muito, falava, pra quem que eu vou mandar meme agora? Né? E aí realmente foi a primeira vez que ele viu mesmo eu chorar muito, né? Estava eu e a esposa dele, né, nesse momento. E aí eu peguei, aí ele falou assim pra mim, ele falou, cuida de todo mundo. Ele falou assim, eu sempre vou estar com você. Né? Eu sempre vou estar com você. E eu falei, eu sempre vou estar aqui. Eu falei, você pode estar entubado, tudo, com coma induzido, mas você sabe que toda visita eu tô aqui. Aí ele deu risada e falou, eu sei, porque nós sempre fomos muito unidos. A confiança que um sempre teve no outro, né? Então muito. ele de fato sabia, né? Sabia. Então assim, se precisasse, vamos supor, era uma visita que queria visitar ele já me ligava e falava, hoje eu não quero receber ninguém. Então ele já sabia que eu era aquele time de frente. Aquela barreira ali, né, que ia conduzir a forma como ele queria, como ele ia se sentir bem. Sim, né? e eu sempre priorizei isso, que era melhor para ele, não para os outros. E aí nós nos abraçamos, nos despedimos, e aí eu falei, pegamos nós três nas mãos, né? E eu falei, rezei, né? Pai Nosso, nós rezamos uma Ave Maria, e eu falei, Senhor, se for da sua vontade, que ele volte sem usar oxigênio, bem curado, que assim seja. Eu falei, agora, se não for para ele voltar, né, da sedação, da intubação, mal, sofrendo, que o Senhor o leve. Seja feita a tua vontade, Exatamente. Né? E aí, eu peguei chorando e falei, agora? Ele falou assim, calma, se eu aceitei, quem é você para não aceitar? Olha, que lição, né? Que lição. Ele falou assim, se eu aceitei que eu vou partir, quem é você para não aceitar? E aí nós nos despedimos, saímos, aí isso foi numa segunda-feira, e aí à noite na visita, fui à tarde, como prometido, fui à noite, estava sentada escolhendo música para pôr, né, porque sempre fala, tá em como, mas tá ouvindo, Sim, né? tá sentindo, tá entendendo ali, né, ao redor o que tá acontecendo. E aí teve um atraso, aí eu falei, às vezes por ser da área da saúde, estão recebendo um outro paciente, alguma coisa, e eu e a esposa dele, a Patrícia, esperando, subimos. Aí todos entraram, vocês esperam aqui. Aí eu olhei pro enfermeiro e falei, meu irmão morreu, né? Pode falar. Aí o enfermeiro olhou assim pra mim, não, o médico vai vir falar com vocês. E aí o médico entrou, deu a notícia, tinha falado que tinha acabado de acontecer, que foi uma passagem bem tranquila, e eu falei, mas eu vim aqui pra visitar ele e eu quero ver ele. Então eu vi, chorei, tudo, e aí depois fui para casa para dar notícia para os meus pais. E então, você ficou responsável por isso. Exatamente, né? como desde o início, né? Desde o diagnóstico, desde a internação, desde a intubação e desde o falecimento. E como que o falecimento do teu irmão transformou a maneira que você olha para a vida hoje, né? Porque olha que linda a história de vocês, né? De parceria, de cumplicidade, irmandade.
fortaleceu mais ainda durante o tratamento. Se é que eu posso dizer Sim. fortaleceu mais, porque já era muito fortalecida, mas acredito que fortaleceu mais Sim. ainda, né? E ele partiu, e aí provavelmente ficou muita lição aí dentro, né? Do teu Sim. coração. Então, o que transformou na tua vida? O que você leva, né, hoje? Ele escreveu uma carta para todos nós. Ele faleceu em novembro, dia 27 de novembro de 2017. E ele escreveu cartas em junho e julho. E ele me falou dessas cartas e, inclusive, ele escreveu que, né, que depois do diagnóstico a gente já era grudado e ficou muito mais ainda, né? Então, assim, da história dele, da doença, né, com ele sendo tão novo, né, com tanta coisa para aproveitar, deixa aquela coisa que às vezes a gente se preocupa com coisas tão bestas, tão mínimas, tão idiotas, Insignificantes, exato, né? que o que é mais importante a gente deixa passar, né? Então, assim, o aprendizado que é o quê? É dar valor para a vida, para os pequenos momentos, né? O aproveitar o hoje, né? O amanhã a gente não sabe se vai ter, e o ontem a gente não consegue mudar, né? Então, aproveitar o quê? A vida, né? Tipo, hoje eu vivo como fazendo as coisas que ele gostaria de ter feito e não fez, então eu faço por mim e por E ele. por ele, para honrá-lo também, né? Exatamente. Sim. Que tipo de coisa que você não gostaria, né? Se fosse hoje, imagino que você se porta dessa forma, né? Quando de repente precisa acolher alguém que está passando por um luto e tudo mais, mas você já teve ali do outro lado, né? Sim. Que tipo de coisa que você passou, ou talvez até a sua família, e que você hoje acredita que não é interessante falar para uma pessoa enlutada, ou até mesmo para quando está passando por um tratamento, né? Você estava acompanhando ali muito de perto o teu irmão. Então, o que teve ali, né, nesse momento que talvez para você hoje você olha para trás e fala, poxa, poderia ter evitado, foi inadequado, né? Foi até como um alerta para as pessoas que estão ali amparando indivíduos que estejam em processo de luto ou em tratamento, né? Diante de um diagnóstico e tudo mais. Tá, durante o tratamento, é tentar invalidar a dor. Tá, então vamos supor, não foi o caso do meu irmão de ter. Tem efeitos colaterais da químio que traz, né? A queda do cabelo, ou até no caso dele foi escurecimento das mãos e dos pés, membros inferiores. Então, assim, isso é o de menos. A mão é de menos, depois clareou, o cabelo é de menos. Não fala isso, porque naquele momento, aquela pessoa, aquilo é muito para ela. É o demais É o para ela, demais, não é o de né? menos. Então, assim, não invalidar a dor da pessoa que está passando por aquilo como uma forma de dar um otimismo, um feedback, né? Tipo, não, vai ficar tudo bem, isso de menos, depois a gente vê, né? Invalidar a dor. E também, quando você vê alguém que está doente, passando por né, fazendo um tratamento, quando é algo muito grave, tem muitos amigos que se afastam, né? Por não saber o que dizer, por não saber como ajudar, né? E esse afastamento é muito ruim. Às vezes você não sabe o que dizer, mas compra uma fruta, leva, ou fala, olha... Seja presença somente, exatamente, né? viu essa música engraçada? Eu tenho amigas que estão fazendo tratamento de câncer, eu não fico o tempo inteiro perguntando do tratamento, eu pergunto porque é importante, é algo que ele também sentia falta, né? Porque às vezes as pessoas querem evitar falar sobre o assunto e isso é muito ruim para quem está vivenciando aquilo. Então, eu fico mandando meme, piadinha, música, conversa, porque é uma forma de estar presente e a pessoa saber que eu tô falando com ela, que eu tô ali para o que ela precisar, né? E às vezes, e o tratamento, tá bem? Como você tá se sentindo? Aí a pessoa, eu não tô bem. Não é, mas logo você vai melhorar. Poxa, eu imagino o que você tá sentindo, né? O que você tem feito para se sentir melhor. Quer conversar sobre isso, exato. né? E outra coisa é o quê? Você tem que ter fé para você vencer isso. Sim, a pessoa tem fé. Entendeu? A fé move montanhas, sim, mas não depende dela ter fé ou não para um tratamento avançar, Ter entende? sucesso, sim. Então, são coisas assim. E durante o luto, né, evitar de falar. Por isso que eu falo que o podcast é legal, porque a pessoa ela só morre quando ela deixa de ser lembrada. Então, quando a pessoa está em luto, é legal falar sobre quem foi.
Poxa, nossa, eu lembro do seu irmão, a gente fazendo uma zoeira assim. Ou, nossa, lembra que seu irmão gostava de comer isso ou aquilo? Isso é importante. É uma forma de manter vivo. Exato, exato. Então, tá em luto é o quê? Evitar falar sobre o assunto nem sempre é algo bom. Às vezes a pessoa quer ter alguém para lembrar de quem se foi. E eu acho que um dos maiores medos, né, até pelos lutos que eu já passei, né, vou ver se isso é um medo seu também, mas é quando alguém que a gente ama muito, né, realmente partiu, existe um receio ali daquelas lembranças começarem a ficar muito distantes, né? Exato. Então, exato. falar sobre isso traz à tona tudo de novo, né? E a vivência, e uma situação engraçada, uma situação às vezes triste e tal, mas deixa ali a pessoa viva. Isso. E tira da gente aquele medo, aquele receio de falar, nossa, eu tô esquecendo. Exato. Né? Eu peguei e fiz um diário que é um livro. Então, eu anotei toda a nossa história. Que legal. Por quê? E também muitas características dele, justamente para as filhas. Porque ele deixou as filhas muito novas. Então, para elas saberem quem que é o pai delas, o que que ele gostava, o que que ele fazia, o que que ele comia, onde que ele ia, qual foi a pior bota fora, qual foi a pior vergonha, aquela coisa mais legal. O que ele mandou muito bem, né? Exatamente. Então, uma sobrinha, ela fala, titia, eu sinto meu pai em você, porque você é aquela pessoa que carrega essas memórias, né? Então... Que estão vivas aí dentro, né? E você consegue reverberar isso nas suas sobrinhas também. Então, assim, um simples cortar, ele adorava fazer bisnaguinha com ketchup para as meninas. Então, eu falo, olha, seu pai adorava fazer isso para vocês. E ele tá ali presente, né? Nesse contexto, né? Exato. Então, é manter ele vivo, né? Entre nós, nas lembranças e nas memórias. Sim, e isso não quer dizer não falar sobre o luto. Exato. Não falar sobre a dor, Sim. né? Como você deu o exemplo de... você precisa ter fé para uma pessoa que está em tratamento. Ela estar num episódio ali um pouco mais triste, de uma hipótese diagnóstica, né, que ela acabou de receber, ou até de um diagnóstico mesmo, não quer dizer que ela não tem fé. Ela tem o direito de ficar triste, ela tem o direito, às vezes, de se questionar, de questionar o que está acontecendo. Isso não quer dizer que não tem fé, né? Então, isso passa para você também, né? Então, assim, falar sobre a pessoa não quer dizer que não vai gerar dor em quem ficou. Mas o quão é importante para manter tudo isso vivo. Sim, é importante. Né? Então, fotos, eu tenho fotos dele, tá? Até aí um conselho que eu dou, né, para as pessoas que estão vivenciando o luto, né? Às vezes a pessoa morreu, quer ouvir áudio, quer ver vídeo, quer ver foto, né? Isso eu percebi que fazia muito mal para mim. Porque é como se eu estivesse trazendo tudo aquilo à tona novamente. Não é se eu não ver, eu não vou estar lembrando. Não, porque eu lembro dele todos os dias. A todo momento, né? Exatamente. Existem várias situações no dia que vem à tona, né? E a gente se pega dando risada sozinho, e a gente, né? Sim, muito. Então, eu fiz um combinado comigo. Ver fotos, vídeos e áudios só na data que ele faleceu, que seria o dia 27. Tá. Então, eu me policiava, porque a vida precisa continuar. E as pessoas que estão ao meu redor também. Precisam continuar, precisam me ter como filha, como mãe, como profissional. Então, eu tenho que colocar tudo em determinados lugares para poder coisa conseguir no seu lugar, viver. né? E é aquela coisa, eu falar sobre ele, tem momentos que eu dou risada, tem momentos que dá vontade de chorar, mas eu optei porque sempre quando eu for lembrar dele, lembrar das coisas boas. Tá. E às vezes quando vier aquele sentimentinho triste, aquele sentimentinho ruim, que eu tenho vontade de chorar, eu simplesmente corto isso como que, Peterson, eu te amo. Com amor. Isso, então eu quebro isso. Você substitui pelo amor. Exato, a dor pelo amor. Que lindo. O que você aprendeu sobre empatia diante de todo esse processo? Na verdade, assim, eu te conheço há muitos anos. Eu sei que você é muito empática, né? Com histórias das pessoas. Você tocam o seu coração, mas provavelmente lapidou mais ainda a tua empatia passar por todo esse processo e pela perda do teu irmão. Então, o que você aprendeu, assim? Que lição maior que ficou sobre empatia para você? Às vezes, quando alguém está doente, a gente só olha para quem está doente.
Mas quando um verdade. adoece dentro da família, todos adoecem juntos. Então, com tudo isso que passou, eu aprendi a ter mais empatia com a família que está em volta daquele que está doente. Que não deixa de estar doente também, a família, né? Exatamente. Então, Não é a mesma doença, né? Mas assim, sim. são dores emocionais, né? Tá todo mundo doente. Exato, então eu tenho uma empatia. Ah, a pessoa tá com câncer, nossa, que triste. Mas aí eu já imagino como tá aquela mãe, como tá aquele pai, como tá aquele marido, como tá aqueles filhos, porque eu estive neste lugar. Né? Então, às vezes, muitas pessoas não olham para o familiar, apenas para o doente. Então, eu aprendi a ter mais empatia com a família que está vivenciando tudo isso. Sim. Você falando da tua família, voltando um pouquinho, né, no início, ficou para você a responsabilidade, tanto do diagnóstico, até mesmo da notícia, né, da perda, da morte, para repassar para tua família. Sim. Como é que foi isso para você, Ariane? Porque é como você acabou de dizer, poxa, como é que tá aquela mãe, como tá aquele pai, aquelas filhas? E aí foi ali, né, naquele momento Sim. que foi você. Você costuma imaginar a fragilidade de pai, mãe, irmão, de alguma forma, mas quando acontece, você vê aquilo tudo muito exposto, muito nu e Fica muito cru. concreto, toma uma forma. Exato, porque Sai do fantasioso, sim, né? exato, porque cada um tenta se proteger da forma que pode, né? Enquanto você vai dar uma notícia que a pessoa não esperava e é a pior notícia da vida dela, você vê aquela pessoa exposta ali dentro de todas aquelas fragilidades, A né? vulnerabilidade, né? Sim, sim. Então eu sempre fui aquela do que eu tô com um problema, eu preciso resolver. Então de que forma eu vou fazer? Então eu vou, faço, ajo para depois, bum, bateu, né? Então assim, a notícia, né, como lidar, e eu sempre pensei o que era melhor para ele, né, quando do diagnóstico. E da morte foi algo que aconteceu. Mas foi ali que tipo a minha missão teria tido um ponto final, porque ali eu poderia ser a irmã que perdeu o irmão. Você tinha um espaço também para vivenciar essa dor, Sim, né? que eu Como não irmã. vi, exato, só que aí eu não vivia isso, porque eu preciso ser alguém que podia apoiar, dar apoio, alguém que deveria sempre equilibrar ali as emoções dos pais, do meu irmão, né, dar apoio para minha cunhada, né, olhar para as minhas sobrinhas. Então eu sempre tive que ser aquela que estava ali para ajudar, para fazer, para ligar, para resolver. Então, a partir do momento que ele faleceu, eu saí de ação. Eu falei, agora. Agora eu vou sentir. Exatamente. Então, no primeiro momento, eu falei, eu não vou querer falar com ninguém. Eu não quero mais falar com ninguém. Então, assim, eu preciso vivenciar essa dor. Até porque você era a porta-voz de tudo e de tudo, todos. Então, sim. talvez esse agora eu não quero falar com ninguém foi até uma maneira de se proteger mesmo, né? Exato. De olhar um pouquinho para você e falar, poxa, eu preciso de um tempo para respirar. Sim, sim. E ser irmã agora, Exato. né? E aí eu dei a notícia, tudo, aí teve. E ele sempre brincava, e aí, você já escreveu minha carta que você vai falar quando eu morrer? Eu falei, nossa, você tá pensando nisso, né? Porque a gente vê muito filme disso, enfim. E eu não tinha escrito. Eu não tinha preparado nada. E ele queria ser cremado, né? Então eu queria muito que todas as vontades deles fossem realizadas, né? E ele queria que as cinzas fossem jogadas no estádio do Palmeiras. Então ele viu que tinha muita dificuldade para isso, meio que tinha desistido, mas eu consegui fazer acontecer, deu certo. E eu falei, e aí, o que eu vou falar? Né, no velório, né? Aí eu quis que tocasse as músicas que faziam sentido para ele e eu não tinha escrito nada. E eu falei, mas era algo que ele queria. Eu falei, mas por mais que eu escrevesse o melhor texto, nunca eu ia descrever a vida dele, a história dele. Então, o que eu fiz? Eu peguei, quando completou 2 anos de tratamento, e ele escreveu um texto para nós no WhatsApp sobre uma nova vida, uma nova chance. E lá ele fala sobre dar valor nas pessoas e não nas coisas. Ele fala sobre o momento da viagem de Orlando que foi ótimo. Ele fala que era tipo, pra gente sempre estar unido. Enfim, ele fez um texto muito bonito. E eu falei, o porquê não falar para todos aquilo que ele mesmo
visualizou de todo esse período. E foi aí que, durante a cremação, teve as músicas e eu li o texto dele para todo mundo. Então, assim... E aí, no meio do texto, eu queria chorar, eu olhei para ele, respirei fundo e falei, não, eu preciso fazer o que tem que ser feito, né? E finalizei. Então, assim, foi momentos muito difíceis, tá? Momentos que eu tirei uma força da onde eu não tinha para poder fazer aquilo que eu precisava fazer. Mas tinha os momentos que a Ariane, irmã, sozinha, no quarto, chorando, no banho. Tinha muitas vezes que isso acontecia. Se permitia extravasar, né? Exatamente. Porque o quanto é importante também colocar para fora. Exato. Né? E o que você gostaria que as pessoas aprendessem com essa história de vocês? Porque a gente está aqui, claro, falando sobre uma perda, né, muito significativa, mas tem uma história de amor linda por trás, né? Sim. De amor, assim, de irmãos, de contexto familiar, de dinâmica familiar. Então, o que você gostaria que as pessoas aprendessem com esse seu relato, com essa sua partilha? Curtir as pessoas enquanto elas estão vivas. Né? Então, assim, eu sofri muito com a partida do meu irmão, mas eu fiquei tranquila porque eu aproveitei muito ele. Não ficou nada para trás, né? Não ficou, de repente, e se eu tivesse feito tal coisa com ele? Então, isso deixa o coração em paz, né? Então, assim, não é porque tá doente, eu vou querer fazer tudo. Não, é o agora, com a pessoa saudável, eu curti. Eu tenho uma tatuagem da assinatura dele, né, na minha costela, e aí eu fiz com ele vivo. Eu falei, olha o que eu fiz pra você. Eu não fiz uma homenagem depois que ele faleceu, né? Então, assim, curtir as pessoas no agora, entendeu? Então, assim, tem irmão, já tá casado, cada um no seu lugar. Não, vamos combinar, toda sexta-feira almoçar junto, uma sexta-feira a cada 15 dias, exato. Ou vamos falar todo dia à noite, ou tentar compartilhar uma série para poder ter um assunto, ter um diálogo, sabe? Tentar participar de um clube de vinho, ou tentar fazer uma atividade física junto, porque é aproveitar a pessoa em vida. Então, assim, a partida dele foi muito dolorosa, mas meu coração, ele estava preenchido porque eu aproveitei muito meu irmão, muito. Não só quando ele estava doente, mas bem antes, porque nós éramos muito amigos. Então, não adianta falar, eu poderia ter feito e não tem fez. mais como fazer. Sim, então né? façam agora. Curtem agora. Dão um jeito de estar junto, de curtir, de aproveitar, de aproximar esses laços, né? Ariane, conta pra mim, a espiritualidade, qual que foi o lugar dela em todo esse processo? Foi algo que você recorreu? Foi algo que durante o tratamento, né, você de repente deixou um pouquinho de lado, seja porque teve ali suas dúvidas, seja porque estava completamente focada ao tratamento do teu irmão, a esse suporte, a essa parceria, mas de maneira geral, a espiritualidade, ela teve uma função importante em todo esse processo? Então, a espiritualidade, ela depende muito da forma como você quer enxergar. Né? Na minha família eu vi muito isso. Meu pai se aproximou mais de Deus, a minha mãe se afastou de Deus, né? E eu usei Deus para poder me manter, para poder me segurar. Então, sim, eu rezava, eu pedia, mas é aquela coisa, quando você tem fé, você não tem medo. Fala-se muito sobre isso. Então, eu acredito que... E só vivendo para realmente saber o sentido dessa frase. Exatamente. Então, é no dia a dia. Né? Então, assim, eu tinha medo, eu tinha fé, eu acreditava, mas eu sempre acreditei que Deus sabe o que faz. Deus sempre tem o melhor para nós. E todo mundo tem sua história. Então, foi o que ele mesmo falou. Se eu aceitei, quem é você para não aceitar? E outra, eu sempre tive Deus como Ele sabe de todas as coisas. Então, Deus, me dá suporte, né? Eu rezava... Me dá sabedoria, né, para lidar com tudo isso. Sim. Porque não é o pedir não ter dor. Porque somos seres humanos, a dor ela vai acontecer. Sim. De diferentes fases, em diferentes momentos da nossa vida. Mas é a sabedoria, né? Exato. O pedir a sabedoria para lidar com isso. Sim, e muitas pessoas falam, mas minha mãe algumas vezes já falou, Deus não ouviu minha oração. Eu falei, ouviu sim, Ele escutou. Deus ouviu muito as minhas orações, porque eu nunca quis que ele sofresse. Quando ele teve o diagnóstico que era uma metástase e seria de aparelho digestivo, a primeira coisa que eu pedi para Deus foi, Senhor, que não seja de esôfago e estômago, porque eu não quero que meu irmão sofra. Então, foi de intestino.
Deus me ouviu. Então, assim, eu não quero que ele sofra, que ele fique debilitado, que ele fique acamado, que ele fique usando fralda e que ele fique sedado, que ele tenha fortes dores. Deus me ouviu. Sim. Então, assim, ele conseguia trabalhar, conseguia fazer o tratamento, conseguiu viajar. Então, assim, Deus me ouviu. Então, a espiritualidade, ela me manteve em pé, me manteve forte, mas também me preparou para a partida, para eu ter sabedoria de que as coisas são feitas como devem ser. Te deu fortalecimento, mas também apresentou para você a realidade. Exato. Né? Não mascarou nada. Exato. Então, eu penso que a tua fé realmente foi isso. Poxa, eu tô aqui, eu peço, entendo que as minhas orações estão sendo atendidas, mas, por outro lado, eu também estou conseguindo ter sabedoria para entender que a realidade é essa. Exato. Né? Que É o não se existe preparar, né? um mundo fantasioso ali. Sim. A realidade está ali, né? Exatamente. E como que você aprendeu a carregar essa dor sem se sentir paralisada? Ou você teve alguns momentos que você paralisou um pouquinho? Eu tô perguntando isso porque, assim, eu me recordo, né, dessa sua trajetória e eu sempre te vi muito fortalecida ali. Né? Claro que a gente sabe que no íntimo, às vezes quando a gente tá sozinha é outro cenário. Sim. Mas na nossa frente, principalmente pro teu irmão, eu sempre tive muito fortalecida. Parecia que aquela dor que a gente, claro, que você estava sentindo, nunca te paralisou. Não te paralisaria em nenhum momento. Sim. Como que foi isso? Realmente não paralisou ou teve algum momento que você se sentiu quase que incapaz? Eu vou falar uma coisa que, assim, é bem profunda e triste pra mim. Eu nunca tive tempo pra paralisar. Eu não pude. Sim. Sim. E não foi por escolha, né? Foi porque foi acontecendo. Sim. Foi pela importância que você sempre teve na vida do teu irmão. Foi pelo amor, né, a ele. Exato. Então, eu nunca pude. E também eu levei muito comigo assim. Poxa, ele morreu. Se ele tivesse vivo, ele estaria fazendo isso. Então, por que eu tô viva e eu não vou fazer? Se ele tivesse vivo, ele ia querer viajar. Então, poxa, eu tô viva, por que eu não viajo? Entende? Porque eu não vou fazer tal coisa, porque eu não vou sorrir, porque eu não vou me realizar. Sim, então né? eu tô tendo a oportunidade de fazer por ele o que ele não tem. E que com certeza ele ficaria muito feliz, fica muito feliz, na verdade, né? Exato. De te ver realizando, Sim. continuando ali, né? A tua vida. Tanto que na carta que ele me escreveu, ele falou assim: te vejo lá em cima e seja feliz. Sim. E Então, você tá assim, fazendo isso. Sim, sim. Né? Então eu falo que eu tento aproveitar por ele aquilo que ele não está aqui e pode fazer. Que eu acho e tenho certeza que se fosse o contrário, ele faria. Faria o mesmo. Exato. Então, às vezes eu pego um vinho que ele gosta, então eu falo, ó, tô bebendo esse aqui por você. Um brinde a você, né? Exatamente. Então, às vezes eu falo, nossa, essa música ele ia fazer uma paródia engraçada. Sim. Entendeu? Então, Sim. é isso. Então, eu não pude paralisar. Não pude. Tá. E talvez isso foi até mais um dos tantos aprendizados nesse processo de luto para você, né, Ariane? Sim. O não paralisar. Exato. E não por escolha, porque Sim. realmente não podia. Né? Exatamente. Então, assim, as pessoas que paralisam, tá tudo bem. Mas é importante seguir. Porque tem outras pessoas que merecem o seu melhor. E existem tantas outras funções que você desempenha Sim, também. exatamente. Essas outras funções são muito importantes, não só para você, como para essas outras pessoas também. Sim, né? exato. Então, assim, a minha missão foi dessa, de seguir pelos outros, pelos meus e principalmente por ele. Sim. Como que essa perda afetou a dinâmica familiar de vocês, de maneira geral? Porque é como você mesma relatou, né? Claro que, e é natural que cada um enxerga a dor de uma forma, elabora ou não elabora. Sim. Cada um tem uma história de vida e um filtro para enxergar o processo de luto. Exato. Então, quer dizer, é fato que a dinâmica familiar vai sofrer um impacto diante da perda. Sim. Como que foi isso na sua família? Meus pais eu vi envelhecerem a olhos nus, né? Então, assim, eles envelheceram bastante drasticamente, né? Meu irmão mais novo, ele evita a todo momento tudo que esteja relacionado a ele.
Então, até no período de tratamento, é como se eu não quero ver para crer que é real. Então, eu vou fingir que nada está acontecendo para poder aprender a lidar com essa dor. Então, ele Vou era... camuflar. Exatamente. Então, ele agiu dessa forma, né? Meu pai sempre teve um perfil muito parecido com o meu. Vamos fazer, vamos acontecer, vamos ajudar. Vamos encarar de frente. Exatamente, O que tá, né? vamos agir. Então, a gente é muito assim, o que você Ação. precisa de mim? Né? Então, meu Como pai... eu posso te ajudar, Exatamente, né? Então, assim, meu pai, eu vi ele, né, acreditar mais em Deus, ter fé, porque foi o que ajudou a amparar ele também, né? Por mais que não tenha uma religião. E a minha mãe, ela já tinha um perfil mais... Como que eu posso dizer? Mãe é mãe, né? Quando Mãe é mãe, exato, essa é a frase. exato. Mãe é mãe. É. Então, assim, ela não soube como lidar. Conduzir. Isso, e ele sofria muito de vê-la sofrer. Então, ele também evitava expor ela a um tratamento, a ir junto no médico, porque ele sabia que ela não ia saber lidar, ela ia mostrar as fragilidades que fazia com que ele sofresse. Né? Das poucas vezes que eu vi ele chorar, foi quando ele ouviu ela chorar pelo telefone. Então, ele evitava ao máximo de expor ela a qualquer tipo de notícia, a qualquer tipo de situação, porque sabia que ela não ia conseguir lidar, né? Então, hoje ela tem os altos e baixos, né? Ela tem momentos que ela tá mais firme, momentos que tá mais em queda. Então, cada um da família reage de uma forma com o luto, né? Mas a nossa dinâmica sempre é aquela coisa, falta um. Né? Falta o Peterson, não tá Existe completo, uma lacuna exato. ali, Se né? ele tivesse aqui, ia ser de uma outra forma. Ou, nossa, ele podia estar aqui, né? Então, é como se realmente o lugar da mesa estivesse vazio. E se você pudesse hoje falar para quem já perdeu um irmão, uma irmã, ou quem está passando por isso, assim, pelo primeiro dia, acabou de saber, né? Se você pudesse passar uma mensagem, seja de amparo, de conforto, de reflexão, para quem está iniciando, né, ou já está há algum tempo nesse processo de luto por um irmão, qual que seria a sua... Quando for pensar da pessoa que se foi, do irmão, da irmã, quem seja, evitar pensar o momento do velório, da pessoa deitada no caixão, evitar pensar isso. Quando vir esse pensamento, bloquear com um pensamento bom. Da pessoa alegre, da pessoa feliz, dos momentos gostosos que tiveram juntos. Evitar ficar vendo foto, vídeo, áudios, porque isso é muito ruim, porque faz com que fica aquele vai, vem, vai, vem. Aquele machucado, ele não cicatriza, Exatamente. né? Como se fosse lá e machucasse mais um pouquinho, Exatamente. Abrisse mais um pouquinho o corte. É como a ferida, né? tá lá, você tá lá Você apertando, vai lá apertando. Você não ver a foto, não ver o vídeo, não ver o áudio, não quer dizer que você não tá lembrando, que você tá querendo esquecer. Não. É uma forma de você estar se poupando daquele sofrimento naquele momento, né? Então, evitar isso. E sempre quando quiser chorar, tiver um sentimento ruim, faça. Eu te amo. Meu amor por você é enorme. E substitui por um pensamento bom. Né? Por uma lembrança Exato, gostosa, engraçada, sim. né? E quer olhar foto, escolha um dia da semana, um dia do mês para fazer isso, para vivenciar aquele momentinho, né? Para poder chorar, para poder ver foto. Permitir-se, Exato, né? mas não todos os dias. Sim. É algo que deu certo para mim, me fez melhorar, me fez seguir e que sempre quando eu aconselho um amigo que está vivenciando, passando pelo luto, eu falo, a pessoa, nossa, faz sentido, olha, eu escutei o que você falou e fez super bem para mim. Eu falei para minha irmã, também ajudou ela. Então, são assim, coisas que me fez seguir com a dor, com a saudade, que é algo constante, mas que não me fizesse tanto mal. No caso do sofrer, do vivenciar aquela tristeza. É escolher por qual ângulo que você vai olhar esse sofrimento. Exato, né? exato. O sofrimento, ele tá ali, a falta tá ali, a dor tá ali. Mas, poxa, que ângulo que eu vou escolher olhar para isso? Por mim, por quem partiu, pelas pessoas que estão ao meu redor, né? Que ângulo que eu vou escolher olhar? Exatamente. Né? Então, é algo que transformar a dor em amor. A dor em amor. Né? Então, Jesus Cristo foi assim, né?
Puro amor. Exatamente. Puro amor. Mesmo na cruz, Isso. crucificado, ele não tinha tristeza, né? Ele tinha dor, mas sabia que estava fazendo aquilo por amor. Exatamente. Então, levem isso. Transformem a dor em amor. Que lindo, que lindo. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. O luto, né, eu sempre falo, ele tem essa mania estranha de apertar o peito no silêncio, né? A gente sente aquilo, tá ali, né? Mas ele também ensina a gente a escutar aquilo que nunca foi dito. Exato. Então, o luto é muito uma interpretação das entrelinhas, né? Sim. Eu acho que a gente até desenvolve um pouco mais essa sensibilidade no olhar para olhar para o não dito, Exato. olhar aquilo que, né, perceber um pouco o ambiente, a dor do outro, né? Sim. E perder um irmão é como perder uma parte do próprio passado. Alguém que lembra da sua infância, das piadas internas, do jeito que você era antes do mundo te endurecer. E quando essa presença se esvai, sobra um eco, um vazio. Mas esse vazio, ele não precisa ser só dor. A Ariane nos mostrou isso. Ela nos ensinou que é possível fazer do luto um terreno fértil, que dá para regar a saudade com resiliência e que reinventar-se não é esquecer, mas honrar quem partiu, vivendo com mais verdade quem ficou. Então, se você perdeu alguém, talvez ainda esteja no escuro, mas escuta isso. Mesmo sem mapa, dá para caminhar. Mesmo com saudade, dá para sorrir. E um dia, sem perceber, a dor vira abraço, vira memória boa, vira força. E a vida continua, mais profunda e mais corajosa. Ariane, muito obrigada. Sua participação, assim, foi maravilhosa. Você sabe o quanto eu te admiro muito, né? Recíproco. Volto a dizer isso. E eu até gostaria, né, que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho também. É uma forma de divulgá-lo, até para pacientes, de repente, enlutados Sim. também, né? Porque você consegue ter essa visão integrativa mesmo de ajudar o próximo. Então, fica à vontade para divulgar. Eu agradeço muito o convite, né? Parabéns. É algo que precisa ser falado, é algo que precisa ser trabalhado, é algo que as lembranças de quem foi devem continuar vivas, porque ela não morre. Né? A partir do momento que a gente deixa de falar, deixa de lembrar, aí sim a pessoa morreu, né? Então, muito assim, sucesso, Obrigada. né? Porque vai ajudar muitas pessoas mesmo esse podcast. E depois, eu tenho uma empresa, que é a Working Life, né? Eu trabalho como perita judicial e ergonomista há 19 anos, então prestando serviço para as empresas, né? Dentro da NR17, elaboração de documentos e laudos. Depois que o Peterson faleceu, de 2017 em diante, ele tinha feito algumas sessões de microfisioterapia para diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia. Me falou sobre a técnica, achei super interessante, não conhecia, né? Sendo fisioterapeuta, não conhecia a técnica. Depois que ele faleceu, quis conhecer. Passei por um atendimento, gostei, me identifiquei. Vi que através dessa técnica eu ia continuar fazendo aquilo que ele me pediu, que era cuidar das pessoas, porque falou que eu sempre fiz isso muito bem. E aí me especializei em microfisioterapia avançada, segui e trabalho hoje com medicina funcional integrativa, conexão mente e corpo, buscando a causa e não tratando só o sintoma. Então, hoje eu atendo em Americana, né, ali na Avenida Brasil. Então, desde suplementação, prescrição de exames, né, análise de conflitos aí emocionais, direcionamento para terapia, né, atividade física, né, suplementação. Então, é uma forma de eu poder seguir fazendo aquilo que eu fazia por ele e fazer com muito amor para aqueles que me procuram. E eu posso dizer que você faz com muita excelência, né? Obrigada. Eu, além de sua amiga, sou sua paciente também. Sim. E indico de olhos fechados. Que bom, fico feliz e todos estão convidados, quem precisar. Vou deixar até o meu Instagram, que é @dra.ariane dos Reis. Então, quem quiser me seguir, conversar comigo e até abordar esse tema. Lembrando que, eu queria tanto falar com a Ariane sobre o irmão dela, como ela vivenciou. Para mim não é tabu, gente. Pode mandar, pode conversar. Eu amo falar sobre ele e aquilo que eu puder ajudar você que está vivenciando sobre isso, eu tô totalmente aberta.
Ariane, muito obrigada. Obrigada, Mari. Você sabe que, né, você Obrigada. tá na minha vida sempre. Sim, E assim estaremos seremos. para sempre, Exato. velhinhas de É isso óculos aí. e tudo mais. Um beijo, Sucesso, viu? beijão, até, tchau. Bom, então chegamos aqui ao fim do episódio com a Ariane. Espero você para o próximo e que a dor e a resiliência da Ariane alcance também a sua dor e te ensine a ressignificar.